Imposto de Renda 2023. A partir de quando começa a declaração? Preciso declarar? Posso cair na malha fina? Tem mudanças para esse ano? Se você está confuso sobre a regulamentação que serve com o imposto, o governo já passou todas essas informações. Mas não se preocupa, nesse vídeo a gente vai discutir tudo o que você precisa saber sobre o Imposto de Renda 2023. Então fica até o final do vídeo para não perder nada e tirar todas as suas dúvidas para tornar a sua declaração do Imposto de Renda 2023 simples e prática com esse guia completinho aqui para você. Bora lá! Fala galera, tudo bem com vocês? Gildo aqui, sejam muito bem-vindos ao canal. Para você que não me conhece, caiu de paraquedas por aqui, me chamo Gildo Moraes. Abri esse canal com o intuito de compartilhar com vocês a minha jornada como investidor iniciante, trazendo várias dicas sobre finanças pessoais, investimentos, estilo de vida e muito mais. Antes de mais nada, já deixa aquele like aqui, já se inscreve no canal para fortalecer e receber mais conteúdos como esse. Tá chegando aquela época do ano, pós-festas de fim de ano, carnaval, o famoso período que tá todo mundo preocupado com as suas contas. Sai ano e entra ano, e uma coisa é certa, a declaração do imposto de renda. Mas primeiro, o que é a declaração do imposto de renda? Ele é um imposto anual que os brasileiros são obrigados a pagar sobre sua renda e seu valor é pago de acordo com os seus ganhos, ou seja, as pessoas que têm uma renda maior pagam bem mais do que aquelas que possuem uma renda anual menor. E na lista desses rendimentos tributáveis entram ganhos como salários, prêmios na loteria, investimentos e até mesmo aluguéis. Mas aí vem a principal dúvida: preciso declarar imposto de renda? Basicamente existem alguns critérios que tornam obrigatória a sua declaração, como por exemplo a questão da renda. Primeiramente, se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$28 mil no ano, ou seja, cerca de R$2.380 por mês como salários, aposentadorias, aluguéis ou pensões, ou recebeu rendimentos isentos de imposto de renda acima de R$40 mil, isso inclui fundo de garantia por tempo de serviço, seguro-desemprego, doações, heranças e participação de resultados. Ganho de capital, se você obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência de impostos, como por exemplo se você comprou um terreno por R$100 mil no início do ano e depois você vendeu ele por 300 mil, ou seja, você teria um ganho de capital, um lucro de R$200 mil. Isso se aplica também a aplicações financeiras e rendimentos no exterior e até mesmo aluguéis. Operação em bolsa de valores, esse é até um ponto interessante que muitas pessoas se perguntam, né? Até o ano passado, se você tivesse realizado qualquer tipo de operação em bolsa de valores de mercadorias, de futuros e assemelhados, você era necessário declarar imposto de renda. Porém, para esse ano, a Receita Federal percebeu que vem tendo um aumento crescente de pessoas aplicando dinheiro na bolsa, principalmente o público jovem, e cerca de 80% deles começaram a investir com valores abaixo de R$1.000. Então a flexibilização que eles fizeram para esse ano foi obrigar apenas caso você tenha um patrimônio acima de R$300 mil ou um lucro sobre venda de R$40 mil no ano. Bens e direitos. Se você teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos no valor total ou superior a R$300 mil, e isso inclui terras nuas ou imóvel rural. Atividade rural. Se você teve receita bruta anual decorrente de atividade rural em valor superior a R$142 mil. Quanto ao prazo de entrega para a declaração do imposto de renda, em 2022 o início da declaração tinha sido em 7 de março, porém para 2023 o calendário vai ser aberto um pouco mais tarde, começando no dia 15 de março e indo até dia 31 de maio. O programa para fazer a declaração de imposto de renda, pessoa física 2023, vai estar disponível para download no mesmo dia de início do prazo de entrega da declaração, ou seja, dia 15 de março. Mas você não precisa esperar para separar a papelada para fazer e enviar sua declaração em março. Inclusive, eu deixei uma lista completa aqui com os documentos necessários, com um link na descrição. Lembrando que quanto mais cedo você entrega a sua declaração, mais rápido será a sua restituição do imposto. Obviamente, caso você tenha dinheiro a ser restituído. Tem o direito à isenção, diferentemente do que muita gente pensa, existem alguns casos em que o cidadão não precisa declarar o imposto. Como, por exemplo, se você é uma pessoa que ganha menos que R$ 1.903,38 por mês. Porém, com o anúncio do governo para aumentar o salário mínimo para R$ 1.320 a partir do dia 1º de maio, quem ganha até R$ 2.640 vai ser isento do imposto de renda no ano corrente de 2023, ou seja, empregados, autônomos, aposentados e pensionistas e outras pessoas físicas que recebem até 2 salários mínimos não serão tributados. A última atualização da tabela do imposto de renda tinha sido em 2015, há 8 anos, quando se fixou a taxa de isenção em R$ 1.903. Então, com essa alteração, a pessoa que ganhar até R$ 2.640 não pagará nada em imposto de renda, nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual. E quem ganhar acima disso
vai pagar apenas o excedente. Conforme informado pela Receita, essa operacionalização serve para que as brasileiras e os brasileiros sintam o benefício imediatamente no bolso, não havendo qualquer retenção na fonte para essa faixa de renda, ou seja, não terão que esperar a declaração do ano seguinte para pedir a restituição do que foi retido. Idosos com mais de 65 anos que são aposentados e vivem apenas com aposentadoria também é outra categoria que é isenta da declaração do imposto de renda. Pessoas declaradas como dependentes. Se você está sendo declarado como dependente de uma outra declaração, você automaticamente está isento do imposto de renda. Mas atenção, ainda precisa fazer a declaração da sua renda para que o governo possa cruzar os dados e analisar a renda da pessoa que você é dependente. Pessoas que possuem alguma enfermidade. Se você é uma pessoa que possui alguma das enfermidades listadas na Receita Federal, você pode solicitar a isenção do imposto de renda com a apresentação do laudo médico. Tabela do imposto de renda. Em relação à tabela, a Receita Federal usa os mesmos dados desde 2015. Assim, se você já declarou imposto de renda em anos anteriores, provavelmente já tem costume de lidar com as alíquotas e com a variação da porcentagem. O percentual presente na tabela do imposto de renda tem variação relacionada com a renda mensal do contribuinte. Isso significa que quanto maior for o seu salário, maior vai ser a porcentagem do imposto de renda que você vai ter que pagar. Agora que você já entendeu a tabela, eu tenho certeza que você está curioso para querer saber quanto vai pagar nesse ano de imposto de renda. Estou deixando aqui também na descrição a calculadora da Receita Federal para você mesmo poder simular a sua alíquota. Uma vantagem que é oferecida pela Receita Federal é a dedução do imposto de renda. A dedução do imposto de renda é uma forma do contribuinte conseguir desconto do valor, pois a Receita considera que parte dos impostos já foram pagos. Além dos rendimentos que devem ser declarados, há espaços também para suas despesas e gastos que podem ser descontados no valor do imposto. Para que uma despesa seja considerada apta a receber a dedução do imposto de renda, ela deve apresentar um comprovante. Esse comprovante deve conter seus dados pessoais como nome e CPF e os dados pessoais dos responsáveis para fornecer o serviço, seja pessoa física ou jurídica. As despesas que você pode solicitar dedução de imposto de renda são saúde, gastos gerais com saúde, como exames, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros. Nessa categoria não há limite para a inclusão de despesas. Educação, gastos como ensino escolar, técnico ou superior, com limite de até R$ 3.651 por pessoa. Dependente, se você possui dependentes declarados, você tem o direito da redução máxima de R$ 2.275. Previdência privada, se você possui uma previdência de modalidade PGVBL, é possível deduzir 12% do seu imposto sobre os rendimentos do ano. Agora a pergunta que não quer calar: como realizar a declaração? A declaração pode ser feita através do site oficial da Receita Federal, pelo computador ou também pela versão para celular. E ela pode ser feita de 3 maneiras: preencher manualmente uma declaração em branco, principalmente se for o primeiro ano que você está declarando, fazer a declaração a partir da declaração do ano anterior, ou fazer a declaração pré-preenchida com dados atuais de outras declarações recebidas pela Receita Federal, que inclusive é uma nova funcionalidade. Ao preencher tudo que é solicitado, o próprio sistema vai gerar a guia de pagamento do Imposto de Renda 2023 para você poder efetuar o pagamento. Se você quiser dar um despertinho para cima da Receita Federal sem declarar o imposto de renda, isso definitivamente não é uma boa ideia. Segundo a Receita Federal, para quem declarou em atraso, a multa é de 1% ao mês sobre o imposto devido, limitado a 20% do imposto de renda e tem o seu valor mínimo de R$ 165. Essa penalidade é gerada no primeiro dia após a data limite de entrega e termina na data de envio da declaração. O contribuinte penalizado tem até 30 dias para pagar a multa. Após esse prazo, começa a correr juros de multa de acordo com a taxa Selic. Mas a situação pode piorar. Se a pessoa não pagar a multa, pode ficar até com seu CPF irregular. Então preste atenção no prazo para não perder. Declarar imposto de renda exige atenção. E caso tenha alguma inconsistência na sua declaração anual, você pode cair na malha fina, seja por valores incorretos, rendimentos obtidos, informações cadastrais erradas ou falta de documentos que comprovem as informações declaradas. Então vou te passar aqui algumas dicas para evitar que você caia na malha fina. Tenha um bom controle financeiro. Uma das principais formas de evitar cair na malha fina é manter uma boa visão das suas movimentações financeiras, ou seja, ter um bom planejamento financeiro ao longo do ano. Isso com certeza vai te ajudar a preencher a declaração, porque assim você não vai precisar puxar as informações da memória e garante mais tranquilidade quando o prazo da Receita Federal chegar. Tenha os documentos em mãos. Reúna todos os documentos pessoais, comprovantes, recibos de rendimento e outros gastos dedutíveis. Cuidado com o erro de digitação. Se você informar valores errados à Receita, por um dígito que seja, sua declaração pode ficar comprometida. Rendimentos isentos também precisam ser declarados. Ainda que não haja tributação sobre rendimentos como bolsa de estudos, heranças ou doações, eles precisam ser informados na declaração anual do imposto de renda. Atenção na hora de declarar o dependente. Você precisa declarar todos os rendimentos recebidos pelos seus dependentes, mesmo se eles forem menores de idade. Informe o valor real dos seus bens. Se você tem veículos, imóveis ou outros bens
itens é necessário declará-los com o valor de aquisição e não de mercado. Informe o saldo das suas contas bancárias corretamente. Saldos acima de R$ 140 já precisam ser declarados. Se você tiver uma conta em mais de uma instituição ou tem um saldo na conta superior ou igual a esse valor, lembre-se de declarar todas elas. Como a gente viu, é mais importante do que nunca ficar informado e atualizado sobre as últimas regulamentações referentes ao imposto de renda. Se tiver mais alguma dúvida e quiser mais conteúdo sobre imposto de renda, comenta aqui embaixo. E não se esquece também de se inscrever para ajudar o nosso canal a bater a meta dos 1000 inscritos. Obrigado demais por assistir e um forte abraço.